Quer fazer parte dessa jornada? Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber as próximas histórias, deixe o seu like e o seu comentário e não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Só assim, o YouTube entende que o conteúdo é relevante. Vamos começar a história. Minha noiva desapareceu por 14 dias na despedida de solteiro definitiva. O que eu fiz? Quando ela voltou, se tornou um pesadelo para ela. Olá, pessoal do Reddit. Preciso desabafar, colocar isso pra fora. E de quebra, talvez ouvir de vocês se eu fui o babaca nessa história toda. Porque no momento, estou entre sentir um alívio enorme e uma angústia que parece um buraco no estômago. Vamos lá. Meu nome é Frank. Tenho 31 anos e sou engenheiro de software. Minha ex-noiva se chama Leona, 29 anos, nutricionista. Estávamos juntos há 6 anos, noivos há 1 ano e meio. O casamento estava marcado para daqui a 3 meses. Tudo planejado. Buffet, igreja, flores, a porção de brigadeiro gourmet que custa um rim. A Leona sempre foi muito centrada, ambiciosa, um pouco controladora, mas eu a amava. Acreditávamos estar construindo uma vida juntas. Aí veio o assunto da despedida de solteiro. Eu já tinha feito a minha. Um fim de semana com meus 2 melhores amigos, Ayrton e Ricardo, numa cabana no interior, pescando, jogando baralho e bebendo cerveja artesanal até falar besteira. Foi tranquilo e perfeito. A Leona, no entanto, queria algo épico. Ela é muito ligada a uma amiga de infância, a Wendy, que, para ser sincero, sempre me pareceu uma influência complicada. A Wendy é do tipo, viva loucamente. Você só vive uma vez. E desde que se tornou influencer fitness, isso só piorou. A Leona começou a falar em uma viagem. Só eu e a Wendy, ela dizia. Uma última aventura de solteira. Eu fiquei um pouco reticente. Uma viagem? Para onde? Por quanto tempo? Ah, não sei ainda. Só uma semaninha para relaxar antes da correria final. Ela respondeu evitando meu olhar. As semanas foram passando e a semaninha foi crescendo nos planos dela. Ouvia pedaços de conversa com a Wendy. Ibiza, Mykonos, Cancún. Valores que eu sabia que estourariam nosso orçamento do casamento. Tentei conversar. Leona, amor, temos muitas despesas. Uma viagem tão longe e cara agora. Ela ficou na defensiva. Frank, é a minha despedida. Você fez a sua. Eu nunca te peço nada. Eu trabalho duro. Eu mereço isso. É só uma vez na vida. O clima ficou tenso. Até que há 1 mês ela chegou com o plano definitivo. Vou com a Wendy para um resort com tudo incluído no Caribe. Vamos ficar 10 dias. Já comprei as passagens. 10 dias? Leona, você tirou férias do consultório sem me avisar? E o dinheiro? Usei minhas economias. E a Wendy ajudou com algumas milhas. Fiquei atônito. Não pela viagem em si, mas pela forma unilateral. Era nosso casamento, nossa poupança. Ela agiu como se fosse uma solteira sem vínculos. Discutimos feio. No final ela disse palavras que até hoje ecoam. Frank, você está sendo controlador e careta. São só 10 dias. Se você me amasse de verdade, confiaria em mim e me deixaria viver isso. Preciso disso para fechar um ciclo. Cedi. Cedi com o coração pesado, me sentindo um obstáculo na felicidade dela. Ela partiu. No primeiro dia, mandou mensagem dizendo que havia chegado, que o lugar era maravilhoso. Mandou uma foto na praia, sorridente. No segundo dia, o silêncio. Mandei mensagem. Tudo bem? Nada. No terceiro dia, liguei. Caiu na caixa postal. Comecei a me desesperar. Liguei para a Wendy. O celular estava desligado. Foi quando entrei, sim, eu sei, nas redes sociais da Wendy. Ela não me tinha como amigo, mas seu perfil era público. E lá estava. Uma foto das duas num bar à beira da piscina, com a legenda: primeira parada, a festa começa. Jico despedida épica, Jico Caribe. Postada naquele mesmo dia. Meu sangue gelou. Não era preocupação com a segurança dela. Ela simplesmente estava me ignorando. No quarto dia recebi uma mensagem lacônica. Celular caiu na água. Está ruim de sinal. Tudo bem por aqui. E mais silêncio. O desespero virou uma angústia fria e constante. Eu não conseguia trabalhar, não conseguia dormir. Meus amigos, Ayrton principalmente, tentavam me acalmar. Ela deve estar curtindo, Frank. Dá um tempo. Mas algo estava profundamente errado. 10 dias passaram. Nada dela. 11 dias, 12.
No 14º dia, uma mensagem. Pousamos amanhã à tarde, precisamos conversar. Nós precisamos conversar? Pensei. Eu estava à beira de um colapso. Aquelas 2 semanas foram um purgatório. Medo, raiva, humilhação. Porque cheguei a ligar para a Polícia Federal, para o consulado, e depois descobri que não havia ocorrência nenhuma. Ela estava lá por vontade própria. E uma tristeza imensa. Na noite do 14º dia, aconteceu algo que mudou tudo. Um amigo de um amigo que estava no mesmo resort me mandou uma mensagem no privado. Cara, não sei se é minha conta, mas... Conhece essa mulher? Anexou uma série de fotos. Fotos da Leona e da Wendy em festas, agarradas com caras diferentes, em situações bem íntimas. Em uma, Leona beijava um homem na boca. Em outra, estava nos braços de outro. Todas recentes. Todas nos últimos dias. Não foi um deslize. Foi uma sequência. Uma escolha. Algo dentro de mim quebrou. A angústia deu lugar a uma clareza glacial. Naquela madrugada, tomei decisões. Liguei para Ayrton, que é advogado, e para minha mãe. Expliquei a situação. Com a calma de quem já não tem mais esperança, comecei a desmontar minha vida compartilhada com Leona. No dia seguinte, pela manhã, antes de ela chegar, eu liguei para todos os fornecedores do casamento e cancelei tudo. Perdi alguns adiantamentos, mas preferia isso a seguir adiante. Mudei a senha da nossa conta conjunta, onde eu depositava a maior parte do meu salário para as despesas da casa e do casamento, e transferi minha parte para uma conta individual. Deixei lá a parte que era reconhecidamente dela. Com a ajuda do Ayrton, preparei um acordo de dissolução de união estável. Morávamos juntos há 4 anos, e a notificação formal do fim do noivado. Separei todas as coisas dela em caixas e coloquei na sala. Troquei a fechadura do apartamento, cujo aluguel está no meu nome. Às 16 horas, a porta do apartamento se abriu. Leona entrou bronzeada, com um sorriso cansado, carregando malas e sacolas de compras. Parecia outra pessoa. A energia era de alguém que voltava de um passeio no parque. Oi, amor. Nossa, que viagem exaustiva. Mas foi incrível. Ela parou ao ver as caixas empilhadas. Frank, o que é isso? Seus pertences, eu disse. Minha voz surpreendentemente estável. Eu estava sentado na poltrona, com o acordo em cima da mesa de centro. Ela riu, sem entender. Ah, você começou a separar coisas para doação? Que adiantado nós ainda... Leona, interrompi. Não há mais nós. O casamento está cancelado. Você precisa procurar outro lugar para morar. O sorriso desapareceu. Ela olhou para as caixas, para mim, para o papel na mesa. O quê? Você está brincando por causa de alguns dias de atraso? Frank, o sinal lá era horrível e depois ficamos sem celular e... Pare, eu disse, levantando-me. Pego o meu tablet, abro as fotos que meu contato havia mandado e o viro para ela. A imagem dela beijando um estranho, sob luzes de neon, encheu a tela. O sangue drenou do rosto dela. Onde você conseguiu isso? Isso não é... Frank, foi só uma brincadeira. Foi a Wendy que... Por 14 dias, Leona, continuei, ignorando a defesa fraca. 14 dias em que você me deixou em agonia, pensando que algo terrível tinha acontecido. 14 dias em que você mentiu, omitiu, e pelas fotos viveu como se não tivesse nenhum compromisso. Você não deu satisfações, não demonstrou consideração. Você escolheu fazer da sua última aventura um festival de desrespeito ao nosso relacionamento. Então eu apenas aceitei o que sua escolha demonstrou, que o ciclo que você queria fechar era o nosso. Ela começou a tremer. A fúria substituiu o choque. Você invadiu minha privacidade. Você está me vigiando, você é doente. Foi só uma festa, uma despedida de solteiro. Todo mundo faz isso. Você está sendo um puritano, um psicopata controlador. Se todo mundo faz isso, então todo mundo vai entender sua situação. Respondi cansado. Mas eu não faço e não aceito. Aqui está um acordo. Sugiro que leve para um advogado antes de assinar. A partir de hoje, esse apartamento não é mais sua residência. Você pode buscar suas coisas agora com a presença do Ayrton como testemunha, ou podemos marcar para amanhã. Ela explodiu. Gritou, chorou, jogou uma das sacolas de compras no chão. Eram roupas novas, percebi. Chamou-me de mesquinho, vingativo. Disse que eu estava estragando a vida dela por ciúme. Disse que a Wendy tinha razão sobre mim, que eu era um peso morto.
Atravessei a tempestade em silêncio. Quando ela se cansou ofegante, eu simplesmente disse: "Suas chaves, por favor." Ela arrancou o chaveiro da bolsa e jogou em minha direção. "Você vai se arrepender amargamente disso, Frank. Você nunca vai achar alguém como eu." "Provavelmente não", concordei, olhando para as fotos ainda acesas no tablet. "E é exatamente isso que eu espero." Ela saiu, batendo a porta com força. Minhas pernas falharam e eu caí na poltrona, um misto de alívio e vazio absoluto. Isso foi ontem. Hoje recebi uma enxurrada de mensagens dela, da família dela, dizendo que eu humilhei ela, que todo mundo tem uma despedida de solteiro, e da Wendy, me chamando de todos os nomes do livro. Estou mantendo o bloqueio após informar o básico. Então, Reddit, fui muito radical. Eu poderia ter apenas discutido, tentado terapia. Depois de 14 dias de silêncio e essas fotos, senti que qualquer base de confiança tinha evaporado. Agora é lidar com os desdobramentos legais e tentar reconstruir minha paz. Atualização 1. Olá, pessoal. Muitos pediram atualização e as coisas se movimentaram rápido. Vou tentar resumir. Primeiro, obrigado pelo apoio esmagador. Ler os comentários me deu uma segurança enorme de que, apesar da dor, minha reação foi proporcional à quebra de confiança. Alguns perguntaram sobre o lado legal e sobre a Leona. Leona, aconselhada pelos pais, creio eu, finalmente buscou um advogado. O acordo que preparei com o Ayrton era justo, divisão dos bens adquiridos na união estável, que era basicamente mobília e um carro que ficou com ela, quitação das despesas comuns pendentes. Ela tentou argumentar por uma indenização por danos morais, devido ao cancelamento abrupto do casamento e expulsão do lar. O advogado dela deve ter aterrissado ela na realidade, porque essa exigência sumiu rápido. Assinamos o acordo ontem. Está formalmente dissolvido. A Wendy, como previsto, tornou-se a porta-voz da versão da Leona. Stories no Instagram com frases de efeito tipo "quando um homem pequeno se sente ameaçado por uma mulher livre", e a verdade sempre aparece, mesmo que tentem apagar com ódio. Leona postou uma foto triste, mas elegante, com a legenda "curando-se de feridas que não foram causadas por mim." É uma campanha de imagem. Meus amigos próximos e família sabem a verdade completa. Mostrei as fotos apenas para meu pai e para o Ayrton, para contexto jurídico. Optei por não me manifestar publicamente. Silêncio, nesse caso, é ouro. Aconteceu algo inesperado. O tal amigo do amigo que me mandou as fotos, vamos chamá-lo de Lucas, me procurou. Ele estava na mesma viagem com um grupo de amigos e viu tudo de perto. Ele se sentiu mal pela situação e ofereceu-se espontaneamente para dar um depoimento por escrito com data e local, confirmando o comportamento da Leona durante os 14 dias, caso eu precisasse juridicamente. Disse que a atitude dela e da Wendy foi notória no resort, que elas claramente se apresentavam como solteiras e que o sumiço foi uma escolha deliberada para cortar com o passado e viver a fantasia. Foi um gesto de solidariedade humana que não esperava, e guardei o documento com segurança. Leona é nutricionista e atende em um consultório elegante, frequentado por uma clientela de alto poder aquisitivo. Parte da imagem profissional dela é essa aura de vida equilibrada, comprometimento e seriedade. O que ela e a Wendy não calcularam foi que o círculo social delas se sobrepõe. As festas e fotos que a Wendy, em sua sabedoria, postava em seus stories fechados e em contas secundárias, circularam. Uma cliente da Leona, esposa de um empresário importante da cidade, viu uma das fotos mais comprometedoras, a do beijo, repassada por uma conhecida. A cliente ficou horrorizada não pelo julgamento moral, mas pela quebra da imagem de confiabilidade. Para essa clientela, a nutricionista é quase uma confessora. Se ela mente e engana o próprio noivo de forma tão calculada, será que é honesta com as dietas, com os suplementos? Essa cliente cancelou todos os contratos da família e, pelo que soube através do famoso telefone sem fio da cidade, comentou em seu círculo. O efeito dominó começou. Leona perdeu em 3 dias cerca de 30% de sua clientela fixa. Ela está desesperada e a fúria agora se voltou, em parte, contra a Wendy, por ter sido a documentarista oficial daquela fantasia. Estou numa montanha-russa. Há momentos de paz absoluta, quando vejo que me livrei de uma bomba relógio.
Há momentos de uma tristeza profunda pelo que eu achava que tínhamos. E há momentos de raiva, sim, mas estou focando no trabalho, na academia e na terapia que retomei. O Ayrton e outros amigos têm me tirado para sair, mesmo que eu não tenha muita vontade. O que fica claro é que a despedida de solteiro definitiva dela foi de fato definitiva, só que não do jeito que ela imaginava. O custo da fantasia de 14 dias está se revelando astronômico, e ela mal começou a pagar a conta. Vou mantendo vocês informados. Obrigado novamente pelo espaço. Atualização 2. Pessoal, atualização final, eu acho. A poeira está assentando e o quadro ficou bem nítido. A estratégia de vitimização da Leona e da Wendy desmoronou rápido. Após o êxodo de clientes, Leona tentou uma abordagem diferente: a reconciliação. Ela apareceu no meu prédio, não conseguiu entrar. E quando a encontrei na garagem, eu voltava do mercado, tentou uma performance de arrependimento. Chorou, disse que tinha sido influenciada pela Wendy, que estava com medo do casamento, que foi um erro colossal, que ainda me amava. Foi uma cena digna de novela, mas os olhos dela procuravam mais a minha reação do que demonstravam verdadeira emoção. Agradeci calmamente pelo seu ponto de vista. Reiterei que minha decisão era final e a desejo sorte. Foi como falar com uma porta. A Wendy, por sua vez, passou do ataque à retirada estratégica. Apagou todos os stories e posts relacionados à viagem e ao empoderamento solteiro. Deve ter percebido que a coisa pegou mal até para a própria imagem de influencer saudável. Ela me mandou uma mensagem genérica pedindo desculpas por qualquer mal-entendido e dizendo que a Leona está destruída. Ignorei. Mal-entendido não houve. Houve escolhas. O Lucas, o cara que me alertou, me chamou para tomar uma cerveja. Ele é decente e sentiu que eu precisava de um fechamento. Ele contou detalhes que as fotos não mostravam. A Leona, no resort, não apenas ficou com outras pessoas. Ela mentia ativamente sobre mim. Dizia que nosso relacionamento já estava terminado há meses, que o casamento era apenas uma formalidade por pressão das famílias, que eu era emocionalmente distante e que ela estava presa. Ela construiu uma narrativa completa para justificar a fantasia e ganhar simpatia. Isso foi o golpe mais baixo. As ações foram horríveis, mas a premeditação na mentira, o desmonte da nossa história para consumo de estranhos, isso matou qualquer resquício de saudade. Com essas informações, o processo de luto pelo relacionamento acelerou. A pessoa por quem eu estava de luto não existia. Ou existia, mas decidiu se tornar outra naqueles 14 dias. Estou me dedicando a mim. Voltei a tocar guitarra. Havia abandonado. Estou planejando uma viagem solo para o final do ano, algo que ela sempre detestou a ideia. E meu desempenho no trabalho, que havia caído, está melhor do que nunca. A terapia tem me ajudado a não carregar essa experiência para futuros relacionamentos. Pelos últimos resíduos de informações que correm, Leona está tentando reconstruir a clientela, focando em uma rede social nova e oferecendo consultas online a preços baixos. Parece uma reinvenção forçada. A Wendy seguiu com sua vida de influencer, mas o episódio manchou sua reputação em certos grupos locais. A amizade delas, segundo rumores, está bastante desgastada. A culpa e o ressentimento são maus companheiros. Minha história viralizou aqui e em alguns outros fóruns. Recebi mensagens de pessoas passando por coisas similares. Se há um conselho que posso dar é: confie no seu incômodo. O meu me levou a descobrir a verdade. O respeito próprio não é negociável. Não se pode construir uma vida com alguém que, diante da primeira ou última grande tentação, escolhe te transformar em um obstáculo, em um detalhe da narrativa dela. O título que sugeri, Minha Noiva Desapareceu por 14 Dias, na despedida de solteiro definitiva. O que eu fiz quando ela voltou se tornou um pesadelo para ela, acabou sendo profético. O pesadelo dela não foi eu cancelar o casamento. O pesadelo foi descobrir que ações têm consequências reais. No amor, na amizade, no trabalho, na reputação. A fantasia de 14 dias terminou, mas a realidade veio para ficar. Para mim, o pesadelo acabou. Estou acordando agora um pouco mais cicatrizado, mas infinitamente mais livre e claro sobre o que eu mereço. Obrigado a todos que acompanharam. Esta thread está fechada para mim. Sigam em frente com o coração alerta,
mais aberto. Até a próxima, em melhores circunstâncias. Não esqueça de clicar no botão de hypar, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo.